Paciente do gênero feminino, 58 anos de idade, branca, portadora de próteses totais, tanto superior quanto inferior. Há 10 anos, compareceu na clínica odontológica com queixa de caroço indolor em céu da boca. Há 6 anos. Após biópsia, a macroscopia revelou uma lesão glandular de aspecto circular e lobulada e após análise microscópica revelou arranjos de células com diferenciação epitelial formando lençóis, cordões e estruturas ductiformes. Qual a possível hipótese diagnóstica? Alternativa A, hiperplasia fibrosa inflamatória, B, candidíase, C, adenoma pleomórfico de glândulas salivares menores e D, rânula. Então vamos fazer essa questão fazendo eliminação. Assim que eu falo que é a melhor forma de responder essas questões. Hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão muito comum. Até o fato de falar paciente do gênero feminino, 58 anos de idade, branca, portadora de próteses totais, poderia ser um indício de uma lesão relacionada com essas próteses totais e aí seu gabarito hiperplasia fibrosa inflamatória. Porém, compareceu a nossa clínica com queixa de caroço indolor em céu da boca. Pode acontecer caroço indolor e ser hiperplasia fibrosa também? Poderia, até aí a gente não poderia eliminar essa alternativa A. Após biópsia, a macroscopia revelou uma lesão glandular. Aí, nessa fase de falar de lesão glandular, a gente já elimina essa alternativa, porque é uma lesão hiperplásica e uma hiperplasia de epitélio e tecido conjuntivo principalmente. Então, a gente já eliminaria a alternativa A. B, candidíase. Candidíase pode formar lesões nodulares? Não. Na boca, geralmente, o máximo que acaba formando é lesões em placa. Então, a gente já elimina a alternativa B, candidíase. D, adenoma pleomórfico de glândulas salivares menores. Sim, esse é o gabarito correto. E a manifestação intrabucal mais comum dos adenomas pleomórficos acontece na região de palato, sim. Formando nódulos, que não tem essa característica flutuante, é um nódulo de consistência fibrosa e indolor. E o crescimento dessas lesões de adenoma pleomórfico é um crescimento bem lento, não é um crescimento que acontece de forma rápida. O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna mais comum de glândulas salivares, tanto que acontece na intrabucal, quanto também nas regiões extrabucais. Por exemplo, parótida é muito acometido por adenomas pleomórficos e é o tumor benigno mais comum, sem dúvida nenhuma. E a rânula? Rânula não é uma lesão que se localiza em região de palato, e sim na região de soalho bucal de forma lateral. Se falasse na região mediana, não seria rânula, e sim um cisto dermoide. Então assim a gente conseguiu ir eliminando as alternativas e chegar num gabarito correto, que nesse caso foi a alternativa C, adenoma pleomórfico de glândulas salivares menores. Qual a doença apresenta como característica o sinal de Koplik? A, sarampo, B, rubéola, C, cachumba e D, herpes simples. Primeira coisa, tanto a alternativa A até a D são todas lesões virais. As lesões virais não são todas que costumam cair com uma grande frequência. Então, rubéola dificilmente cai, questão em concursos públicos. Cachumba, uma ou outra questão, também não é uma questão que se pergunta muito. Mas sarampo se questiona muito, mas quando cai a respeito de sarampo é falando de sinal de Koplik. Então a alternativa correta é a alternativa A. Você tem que já relacionar com sarampo. E o que é esse sinal de Koplik? Uma mancha meio azulada que pode aparecer na região de mucosa oral. E esse sinal geralmente antecede as lesões cutâneas, por isso é importante, por isso a importância, e os concursos, as bancas acabam gostando desse tema, porque é uma lesão que antecede geralmente as manifestações em pele de forma sistêmica. Já também, herpes simples é uma patologia que, com uma certa frequência, eles costumam perguntar como? Qual o tipo qual o tratamento para as lesões de herpes simples, né? Aciclovir, por exemplo. Então, dessa forma que você deve estudar e direcionar o seu estudo para as provas de concurso. SESC também não foi diferente, acabou perguntando uma questão clássica a respeito de Koplik e essa associação com sarampo. Com relação à febre amarela, é incorreto afirmar que, primeiro, febre amarela não costuma cair na maioria dos concursos que a gente tem visto das bancas na área de odontologia. Então é uma questão bem diferente. Essa questão caiu em 2018,
que foi o processo em janeiro, fevereiro do ano passado, e também caiu em 2017. Então, febre amarela foi um assunto recorrente no processo seletivo do SESC de São Paulo. Então, é a incorreta. As primeiras manifestações da doença são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômito. Alternativa B, a forma mais grave da doença é rara. Nesta fase pode ocorrer insuficiência hepática renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. C, a maioria dos infectados se recupera bem, mas não adquire imunização permanente, sendo recomendada a vacinação. E D, no meio urbano, a transmissão se dá por meio do mosquito Aedes aegypti. Lembrando que é a alternativa incorreta. Como é a alternativa incorreta? É a alternativa C. Por quê? A maioria dos infectados se recupera bem, sim, e adquirem imunização permanente. Dessa forma, eles não necessitam de vacinação. Então vamos fazer uma revisãozinha básica para você que vai prestar o processo seletivo do SESC, para lembrar bem a respeito de febre amarela. Não sei se lembrar ou ter um assunto novo, porque a gente não costuma ter isso na graduação e nem nos cursos de pós-graduação. Então, quem que causa a febre amarela? É uma doença viral da espécie do flavivírus. A transmissão se dá por mosquitos da família do Aedes. O mais conhecido, sem dúvida, é o Aedes aegypti, que vai fazer essa transmissão desse vírus de pessoas infectadas ou de macacos infectados para outras pessoas. Se dá por esse mosquito, Aedes aegypti, que transmite, todo mundo sabe, né? O Zika vírus, a dengue, o chikungunya e também o Aedes haemococcus, também é um outro mosquito que pode fazer essa transmissão. Existem três tipos de febre amarela. A clássica, que é a febre amarela silvestre, que acontece endemicamente em regiões, por exemplo, como a Amazônia. Então, regiões de florestas tropicais, onde os macacos são o principal reservatório destes vírus. Então, por isso que, se você lembrar um pouquinho das histórias recentes, né, de notícias, quando a gente estava falando de febre amarela urbana, existia um pessoal que, por ignorância, estava começando a exterminar os macacos, porque os macacos são um reservatório natural ou o maior reservatório desses vírus. Mas não adianta nada fazer o extermínio desses bichinhos, porque quem transmite mesmo são esses mosquitos, a Aedes aegypti. E humanos que viajam para a região onde tem esses reservatórios, principalmente nessas regiões de floresta tropical. Existe a febre amarela intermediária, que é mais comum na África. Quem transmite são esses mosquitos semidomésticos que infectam macacos e pessoas. E porque caiu na prova do SESC, né, na época 2017, 2018, estava muito na moda o tema febre amarela, por conta da febre amarela urbana. A gente aqui da região sudeste lembra muito bem o problema que foi essa febre amarela, a corrida que aconteceu em relação a ir aos postos de saúde para tomar a vacina. Inclusive, num posto que eu trabalhava, as filas formavam de um dia para o outro. O pessoal dormia na fila para tomar a vacina no dia seguinte, porque não tinha o número de vacinas suficiente para a população como um todo. Tanto que houve até fracionamento da dose, né? A dose que era uma dose, sei lá, uma dose inteira, ela teve que ser fracionada em 5. Então, uma dose de 10 ml, digamos assim, não é essa dose, né? Não são 10 ml, mas foi dividido por 5, então em cada pessoa foi aplicado, por exemplo, 2 ml. Então, isso que era o fracionamento da vacinação que aconteceu, muito por conta de falta de dose de vacinação para toda a população do Brasil. Então, as pessoas infectadas introduzem o vírus nessas áreas densamente povoadas. Então, São Paulo era as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, também eram áreas densamente povoadas e com grande presença de mosquito, e onde a maioria tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. Antigamente, só era vacinado quem iria viajar para algumas áreas endêmicas, que tinha febre amarela. Por exemplo, vai viajar lá para a região amazônica, vai viajar para o Peru, por exemplo, na área de floresta amazônica, tinha que vacinar. Então, só essas pessoas que viajavam para esses locais tinham essa cobertura vacinal, sendo que a maioria da população de São Paulo não tinha essa vacinação. Geralmente, quem contrai o vírus não chega a apresentar sintomas, ou os sintomas são muito fracos.
As primeiras manifestações são manifestações assim, gerais, geralmente de doenças virais, então o paciente vai apresentar febre alta, calafrios, dor de cabeça, cefaleia, dores musculares, náusea, vômitos por até 3 dias, geralmente é o que dura os sintomas iniciais. Já a forma mais grave, até coloquei em vermelho aqui, é rara. E acontece após um breve período de bem-estar do paciente, até 2 dias. Depois que o paciente é picado pelo mosquito, Aedes aegypti, por 2 dias ele fica muito bem. Mas, posteriormente, pode acontecer insuficiência do fígado, insuficiência hepática e insuficiência do rim. Icterícia, onde a região dos olhos ficam amarelados e pele também amareladas, e acontecem manifestações hemorrágicas e cansaço. Então, se esse quadro acontecer no paciente, essa morte pode acontecer num período de 7 a 10 dias. É muito difícil de tratar. A maioria dos infectados, graças a Deus, se recupera bem e adquire imunização permanente contra o vírus, o que tornou aquela alternativa C da questão, que caiu no SESC 2018, incorreta. O diagnóstico não é simples, geralmente é baseado em informações clínicas, nas manifestações clínicas e coincidindo com o paciente viajando para áreas endêmicas onde existe febre amarela. Diferente daquele surto que a gente teve em 2017, 2018, onde a febre amarela era urbana. O diagnóstico laboratorial vai ser baseado em detecção dos anticorpos específicos para os vírus. E o tratamento, não há medicação específica para tratar esse tipo de vírus. Não existe um antirretroviral para esse tipo de vírus. Então o tratamento é mais baseado em relação a suporte contra sintomas ou sinais de desidratação, febre e falência desses órgãos que a gente falou que são as formas graves, né? Insuficiência hepática e insuficiência renal. A vacina é altamente eficaz, não por acaso aconteceu aquele alvoroço em relação à vacinação no estado de São Paulo. Tem uma eficiência de 99%, 99% das pessoas que tomam essa vacina vão ser imunizadas. É recomendado atualmente uma dose única ao longo da vida. Antes do período desse surto de febre amarela urbana, o Brasil recomendava 2 doses de vacina. Mudou com esse problema que a gente enfrentou no ano 2017 e 2018. Em área urbana, qual que é a melhor forma de prevenção? Além da vacinação da população, a maior parte da população estar coberta pela vacina, prevenção em relação à disseminação do mosquito Aedes aegypti, que vai prevenir um monte de outras doenças, Zika vírus, dengue e chikungunya. Então a prevenção da disseminação desse mosquito é muito importante, inclusive para a disseminação da febre amarela urbana. Então, gente, vocês viram que caiu uma questão um pouco diferente do que costuma cair na maioria dos concursos ou da maioria das bancas. Paciente faz uso de fenitoína e comparece ao consultório com queixa de alterações em gengiva. Qual a alteração encontrada? Essa é uma questão clássica de concursos ou de bancas que fazem provas para dentistas. Então cai muito esse tipo de questão. Alternativa A, recessão gengival, B, hiperplasia gengival, C, manchamento gengival ou D, granuloma piogênico. Tanto a fenitoína, que é um anticonvulsivante, quanto a nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, quanto a ciclosporina, que é um imunossupressor, costumam causar hiperplasia gengival, também chamada de hiperplasia gengival medicamentosa. Se você vê os nossos vídeos, você já vai encontrar alguns outros com esse mesmo tema, que a nifedipina e a ciclosporina e a fenitoína causam esse tipo de problema.